Meus irmãos, nós hoje vamos dar sequência, já estamos quase no final, da série que eu comecei no mês de setembro, que tem como tema, você quer ser um administrador competente? E obviamente, a esta altura, você sabe que nós estamos falando de você ser um administrador competente dos recursos de Deus, os recursos que Deus coloca na sua mão. E abordamos então aqui diferentes aspectos deste nosso privilégio e responsabilidade. E eu não sei se depois, se onde chegamos, você está se sentindo realmente desafiado ou amedrontado diante de tantos desafios na sua vida financeira. E no domingo passado, à noite, eu trouxe uma mensagem que nós vamos dar sequência nesta manhã, e eu precisei introduzir alguns desses sermões à noite, porque eu quero terminar esta série agora no mês de novembro. Dezembro é Natal, temos outras celebrações musicais, então, até o final desse mês eu quero terminar esta série, e vamos terminar. Então, eu precisei pegar alguns domingos à noite para complementar cada tema que eu gostaria de partilhar com vocês. Então, se você não teve a oportunidade de participar do culto domingo passado, nem acompanhou pela internet, eu sugiro que, para que você pegue toda esta ideia do sermão de hoje, você também acompanhe esta mensagem, na qual eu falei sobre o que significa e quais são os pressupostos para que você seja um abençoado doador. Sim, porque o administrador competente, ele é também um abençoado doador. E hoje nós vamos analisar o começo de um capítulo que fala sobre contribuição. Na verdade, são 2 capítulos inteiros falando sobre contribuição. Esses 2 capítulos estão no livro de 2 Coríntios. São os capítulos 8 e 9. E nós vamos, então, extrair algumas lições dos primeiros versículos do capítulo 8, mostrando qual é a mentalidade e qual é a atitude de um abençoado doador. Então, começamos com 2 Coríntios, capítulo 8, lendo a partir do versículo 1 até o versículo de número 4. Você pode ler na sua Bíblia ou acompanhar o texto na tela. Diz assim a palavra de Deus. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou-os testemunho que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. O que esse pequeno texto nos ensina sobre contribuição? Observe o que nós temos aqui no versículo 1. Vou repetir o versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ou seja, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, e ele vai falar de uma graça que as igrejas da Macedônia receberam de Deus. Quando você escuta essa palavra graça, obviamente você pensa, e eu penso também, em algo que é muito bom. Quando você recebe a bênção de uma cura, você diz, eu recebi de Deus uma graça. Quando você faz um planejamento de comprar um determinado bem, uma casa, um imóvel, um carro, você diz, Deus me deu esta graça. Quando você está com um problema familiar e aquele problema é resolvido, você diz, eu recebi de Deus uma graça. Não é assim que a gente faz? Essa ideia de graça é algo especial que Deus concede para nós. Nasceu meu filho, recebi uma graça de Deus. Me casei, recebi uma graça de Deus. Qual foi a graça que os irmãos da igreja da Macedônia receberam de Deus? Qual foi a graça que os irmãos da Macedônia receberam de Deus? Eu vou dar aqui para você algumas opções, tá bom? Vamos ver se você acompanha comigo aqui.
As igrejas da Macedônia receberam a graça de receberem uma oferta de construção. Eles queriam fazer uma construção lá, e aí então fizeram uma campanha, e aqueles irmãos receberam de outros irmãos um dinheiro para construir um templo. Foi isso? Opção número 2. Eles receberam a graça de receberem uma oferta missionária, uma oferta de outras igrejas, para o sustento do seu pastor, para o sustento do seu obreiro. Foi isso? Ou eles receberam uma oferta que permitiu para eles a assistência aos santos, ou seja, assistência social para os irmãos daquele lugar, porque você sabe que na Bíblia muitas vezes essa palavra santo se aplica aos cristãos. Então, aquela igreja de Corinto recebeu um dinheiro, uma oferta para ajudar os irmãos ali na Macedônia, ou nenhuma das respostas anteriores? Bem, agora eu vou fazer uma enquete aqui. Quem acha que é a resposta número 1? Levanta a mão. Ninguém, estão ligados, né? Quem acha que é a resposta número 2? Quem acha que é a resposta número 3? Muito bem. Quem acha que é a resposta número 4? Já foi meio dividido aqui, né? 49,2 a 50,1. Deixa eu dizer, a resposta correta é a número 4. Preste bem atenção. Nenhuma das anteriores. Porque a graça recebida pelas igrejas da Macedônia não foi a graça de receberem alguma coisa. Foi a graça de doarem. O texto mostra claramente aí. Vamos ler de novo? Assim queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Esses irmãos da Macedônia, no meio da mais severa tribulação e grande alegria, transbordaram em generosidade, pois eles deram tudo o que podiam e além do que podiam. O que é graça, gente? Definição básica de graça: favor imerecido. Então, aqueles irmãos da Macedônia entenderam que eles estavam recebendo um favor imerecido de Deus, que eles receberam um favor imerecido de Deus, de poderem o quê? Contribuir. De poder contribuir. Então, primeira ideia que eu quero compartilhar com você aqui, é que o administrador competente, que é o abençoado doador, ele reconhece que doar é uma graça de Deus sobre a sua vida. Há muitos anos atrás eu comprei um livrinho que me chamou a atenção pelo seu título. E ele realmente atendeu a minha expectativa. O título do livro era Uma Graça que Poucos Desejam. E ele tratava exatamente desses 2 capítulos aqui, de 2 Coríntios. Ele diz que a graça de contribuir, o privilégio de contribuir, não é uma graça que grande parte dos cristãos busca. Talvez nem mesmo deseja. Mas observe o tempo todo que essa ideia da contribuição aqui aparece ao longo do capítulo, nesse texto, como sendo uma dádiva de Deus para o doador. Ele diz aqui que os irmãos da Macedônia, uma outra tradução diz, que eles com muitos rogos pediram a graça de participarem da assistência aos santos. Então, essa atitude da igreja da Macedônia inspirou Paulo a enviar Tito e Corinto a fim de promover essa mesma atitude em outros lugares. E ele diz: assim recomendamos a Tito, que assim como ele já havia começado, que também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Então, Paulo manda lá Tito e Timóteo para conversar com os irmãos em Corinto, antes dizendo: eu quero que vocês completem esse ato de graça. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaca-se também neste privilégio de contribuir. Veja só o que o Paulo está dizendo aqui. Vocês da igreja de Corinto, eu imagino assim, a igreja melhorou, né? Porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios é só lapada. É pesado mesmo, né? Uma igreja problemática. Mas aqui nessa segunda carta ele está dizendo: olha, vocês estão se destacando em várias áreas, na fé, no conhecimento. Então ela deve ter amadurecido, mas tem uma área que vocês precisam aprender ainda mais. Tem uma graça que Deus quer derramar sobre vocês ainda mais, que é a graça de contribuir. Vocês precisam desfrutar. Eu estou dando a vocês esta oportunidade. Vocês são tão maduros. Então veja só, quando nós lembramos que graça é favor imerecido, ou seja, Deus está dando para a gente algo que a gente nem merecia.
Como é que é isso? É uma ideia um pouco estranha, né? Parece contraditória. Mas é que Deus é tão santo, que se Ele fosse exercer por nós toda a sua santidade, nós não seríamos dignos de contribuir. Porque nem sempre a nossa relação com o dinheiro, ela é a mais saudável, ela é a mais pura possível. Todos nós temos, às vezes, motivações truncadas no uso do dinheiro. Nem sempre nós alinhamos o uso dos recursos, de fato, ao que Deus quer para as nossas vidas. Então, nós às vezes não temos as melhores motivações na maneira que ganhamos, na maneira que gastamos. Então, é como se esse nosso dinheiro não fosse completamente puro. Porém, há um detalhe, em Cristo Jesus nós somos purificados, em Cristo Jesus nós somos transformados, e então Deus pega esses nossos recursos, Ele pega a nossa vida, e Ele também purifica, e Ele também santifica, e aí nós temos então condição de entregar para Ele, devolver para Ele aquilo que a Ele pertence. Então, devemos ter esta consciência que a contribuição é uma concessão, é um presente de Deus para nós. Mas quantos de nós realmente desejamos esse presente? Quantos de nós já oramos no dia, Senhor, me dê a graça de contribuir e contribuir com muita alegria. Me dê, Senhor, a bênção de devolver o que o Senhor quer, o que o Senhor requer de mim para cumprimento dos teus propósitos no mundo. Você encara, por exemplo, o dízimo de que maneira? É mais que um ato obrigatório, porque na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, há muitas orientações nesse sentido. Você entrega o dízimo com o mesmo sentimento de obrigatoriedade que você paga uma conta de luz, de água, de internet. Parece que tem gente que entrega o dízimo pensando assim, eu vou pagar o dízimo porque senão meu nome vai para o SPC Celestial. Quem age assim não passou do Velho Testamento para o Novo Testamento. Porque o dízimo é muito mais do que uma contribuição que você paga para fazer parte de um clube. No clube você paga a sua contribuição e espera receber os melhores serviços. Eu quero que a sauna esteja ali na temperatura adequada, a água da piscina esteja bem limpinha, haja um estacionamento coberto, tudo isso da melhor maneira possível. Se a pessoa vem para a igreja com essa mentalidade, ela não entendeu ainda o que ela está fazendo. É claro que parte dos recursos que nós entregamos aqui, ele serve para criar toda essa estrutura agradável, mas mesmo que a igreja tivesse uma outra fonte de renda que permitisse bancar todas as despesas que nós temos aqui, toda a estrutura, ainda assim, a nossa responsabilidade de contribuir não diminuiria. Porque você não está contribuindo simplesmente para uma instituição, você não está pagando as contas da igreja simplesmente, você está manifestando uma atitude de gratidão a Deus e você está participando, você está recebendo a graça de Deus de contribuir. Então, quando nós pensamos na questão do dízimo, o dízimo não é simplesmente uma obrigação, é uma referência mínima para o piso das nossas contribuições. Não como se você estivesse pagando o carnê do reino de Deus. Em segundo lugar, o administrador competente, abençoado, ele realmente tem desejo de doar. Esse desejo brota no seu coração. Veja só, repetindo novamente o versículo 4. Paulo está dizendo, pois dou testemunho de que eles, os irmãos da Macedônia, deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Qual era então a situação aqui? Os irmãos lá da Judéia, de Jerusalém, estavam passando uma séria dificuldade financeira. Talvez até porque eles não, naquele primeiro amor, eles não entenderam toda a dinâmica financeira. E a gente lê lá em Atos 2, que eles pegavam, repartiam e tinham tudo em comum. Mas não se fala sobre um sistema de produção. E se você só reparte, sem produzir, uma hora vai faltar. Talvez tenha acontecido isso lá. Né? Para compartilhar, você tem que produzir. E o que aconteceu então ali? Seja por um fator externo, seja por um equívoco, o fato é que os irmãos lá da Judéia, de Jerusalém e arredores, estavam passando um sério problema econômico. E aí o apóstolo Paulo compartilha esta necessidade com irmãos de outros lugares do mundo. E aí eu vou aqui fazer uma suposição, tá? Eu ouvi essa ilustração num dos cursos do Haggai e achei interessante. Eu vou aqui reproduzir para vocês. Se você procurar isso assim, literalmente, lá no livro de Atos, você não vai encontrar.
Pastor, onde é que está escrito isso que o senhor falou na Bíblia? Não está escrito, tá? Mas nós vamos usar aqui o que eu chamo de imaginação santificada. Tá certo? Vamos imaginar o que aconteceu, porque é perfeitamente plausível que tenha acontecido isso. O apóstolo Paulo chega lá para os irmãos da Macedônia e diz: meus irmãos, olha, quero comunicar a vocês que lá em Jerusalém e arredores a coisa está séria. Nós estamos passando muita dificuldade, muitos problemas. E eu vou passar lá em Corinto, vou passar em Atenas. Sei que são igrejas ali, a igreja de Corinto é uma igreja forte. E vou pedir uma oferta para eles. E eu queria pedir aos irmãos que orassem. Está falando para os irmãos da Macedônia. Irmãos pobres, irmãos da região mais pobre do Império Romano naquela época. Ele diz: eu queria que vocês orassem por mim, porque eu estou levando aqui esse dinheiro, vou levar esse dinheiro, que eu possa chegar em segurança, que o navio não afunde no meio do caminho, né? Que eu possa levar esse recurso lá, e eu quero que vocês orem pelos irmãos que estão lá em Jerusalém. Aí, de repente, o irmão levanta e diz: Paulo, seguinte, será que nós não podemos também participar? Aí Paulo talvez ficou assim, não é? Vocês estão pobres aqui, vocês que estão precisando de dinheiro, meio relutante. Aí o outro irmão disse assim: Paulo, sei, quem sabe? Não, Paulo, nós queremos. Aí, se fosse uma igreja batista tradicional, o outro irmão diria assim: eu apoio, estou apoiado, proposto, né? Vamos levantar uma oferta. Mas vocês, não, nós queremos dar. Veja só, é isso que está por trás aqui desse texto. Eles pediram insistentemente o privilégio de contribuir. Nós não queremos ficar de fora. Nós queremos participar disso. Nós temos poucos recursos, mas o nosso pouco com Deus é muito, e nós queremos participar. Nós não queremos ficar fora dessa bênção. Por que só as outras igrejas vão participar e nós não? Vocês são pobres, não tem problema, irmão, venha participar. Eu quero participar. Apoiado, irmãos, todo mundo vibrou e contribuiu. É isso que Paulo está dizendo que aconteceu, de alguma forma. Não sei se foi exatamente assim como eu disse agora, mas o fato é que houve ali uma situação em que aqueles irmãos pediram para contribuir. Me diga uma coisa, você já viu isso alguma vez na vida? Eu confesso que eu nunca vi desse jeitinho, nunca vi. O que eu vejo é a gente chega aqui, né, chega o Ximenes e diz: queridos, e aí explica o que está acontecendo, coloca o desafio, precisa ter o filme, né, precisa ver a situação para poder a gente se mover a contribuir. Paulo só colocou, ele nem pediu, ao que tudo indica, mas os irmãos disseram: nós queremos contribuir. Olha que atitude maravilhosa. Olha que atitude digna de imitação. É isso que Paulo está escrevendo aos Coríntios. Olha, estou contando para vocês aqui a atitude dos irmãos da Macedônia, para que vocês se inspirem a fazer o mesmo. Por que esses irmãos quiseram tanto contribuir? Diz aí o texto, voltando, versículos 2 e 3. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho que eles deram tudo o quanto podiam e até além do que podiam. Então nós temos aqui um princípio importante. O administrador competente, o doador que é abençoado por Deus, ele não coloca como pré-requisito ter uma boa condição financeira, uma excelente condição financeira para doar. A igreja da Macedônia decidiu contribuir num momento em que um economista diria assim: isso é responsabilidade fiscal, não dá, isso é uma euforia que não tem sentido, mas eles estão doando porque existe essa consciência no seu coração, existe este desejo de participar. Eles não foram coagidos. Paulo não prometeu nenhuma moeda de barganha, não. Às vezes há pessoas que ficam dizendo assim: quando eu tiver condições de contribuir, eu vou entregar alguma coisa lá na igreja. E sabe quando esse dia chega? Nunca. Tem igrejas que dizem assim: olha, quando nós tivermos todas as nossas necessidades supridas, então nós vamos investir em missões. Nós vamos dar uma oferta para um projeto social ou missionário. Sabe quando essa igreja vai investir em missões? Se ela dissesse: primeiro nós temos que suprir todas as nossas necessidades? Nunca. Sabe por quê? Porque as necessidades ou os desejos pessoais ou da própria comunidade, eles não terminam nunca. A gente que é do Ministério de Administração da igreja sabe disso, né, Paulo? Acabamos de comprar o equipamento, acabamos de comprar o computador. Aí, 2 meses depois, olha, quebrou um, precisa agora trocar. E esse ar-condicionado está estragado. E agora tem um equipamento que é mais novo. E tem uma coisa que dá um zoom que não tem jeito. Enfim, sempre tem alguma coisa para a gente gastar. Então, se eu esperar, primeiro eu vou deixar isso aqui, assim, um brinco sem
tenho nada para fazer, depois eu vou contribuir, depois eu vou pensar nos outros, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou seja, vamos suprir só as nossas necessidades e tendo uma atitude egoísta. Então, o desafio de uma igreja de Jesus Cristo é suprir, sim, as necessidades básicas, mas sempre com essa visão do outro, do que está longe, daquele que está mais necessitado. A falta de recursos não pode ser, de forma alguma, uma desculpa para não se dar absolutamente nada. E ainda tem uma outra situação. Às vezes a situação está equilibrada, mas a pessoa diz assim, ó, não, está tudo bem, está certo, eu tenho aqui algum recurso, mas, agora você sabe, né? Um novo governo, não sei como é que está, o dólar agora subiu, a bolsa caiu, então eu não posso contribuir, porque as perspectivas não são boas. Meus irmãos, a contribuição amorosa como gesto de gratidão a Deus, ela independe de tudo isso. É claro que você é desafiado, em tempos de prosperidade, a contribuir com maior generosidade. Mas essa igreja aqui, ela é tão exemplar que mesmo na extrema pobreza, eles demonstram grande generosidade. Essa situação me lembra uma outra situação vivida por Jesus. Jesus disse assim, Marcos escreveu o seguinte acerca de um episódio na vida de Jesus. Jesus sentou-se em frente do lugar onde estavam colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim os discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que sobrava, mas ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então ela certamente tinha ali algumas coisas ainda para resolver, e o que ela podia dar ali era o que ela tinha em mãos, e ela resolveu doar. Ao passo, como diz o texto, que as pessoas muito ricas estavam ali colocando grande quantidade de dinheiro. Mas Jesus disse que quem deu mais foi aquela mulher que deu 2 moedinhas. Por quê? Porque proporcionalmente ela deu muito mais do que os outros. Então, não espere ficar rico, não espere sobrar dinheiro na sua conta para começar a contribuir. Faça hoje. Eu não vou falar que você tem que dar tudo. Tem algumas igrejas que exploram isso dessa forma. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que dar segundo aquilo que Deus coloca no seu coração. Mas o que eu quero dizer é que mesmo que você esteja passando por dificuldades, isso não é motivo para dizer assim, eu não dou absolutamente nada. Comigo é assim, ou é 8 ou 80, ou eu dou muito ou não dou nada. Não é esse o princípio bíblico. O pouquinho de cada um nas mãos de Deus é muito. Você se lembra daquela oferta que foi dada a Jesus, 5 pães e 2 peixinhos? Como Deus abençoou a vida não só daquele garoto, mas de toda uma multidão. O texto diz, eles deram testemunho, dou testemunho que eles deram tudo que podiam e até além do que podiam. Se você não dá nada, nada literalmente, comece pelo menos com um pouco. Ah, pastor, eu tenho vergonha de dar 5 reais. Vou dar 5 reais? Não, eu prefiro não dar nada. Como é que Deus vai poder dar qualquer bênção da sua vida de contribuição? Como é que você vai experimentar algum privilégio de contribuir se você dá 0? Será que de fato há alguém que não tem absolutamente nada que possa ofertar ao Senhor? E se a pessoa pensa, não, no dia em que eu for rico, eu vou dar mais. É um engano. Aliás, é até uma coisa interessante. A tendência nossa, na verdade, é quanto mais a gente tem, quanto mais a gente ganha, a tendência é de dar menos proporcionalmente. Essa é a tendência natural. Pense quando você ganhava um salário mínimo. Se você naquele tempo já começou a dar, se você não tiver disciplina e amor a Deus, pode ser que quando você estiver ganhando 10 salários, 15 salários, você já não entrega proporcionalmente aquilo que você entregava antes. Sua oferta é menor. É isso que Jesus falou, os ricos estavam dando lá do que sobravam. Proporcionalmente a oferta da viúva era muito maior. Na igreja de Jesus Cristo, no Brasil, não são os grandes, os milionários que sustentam a igreja. É a oferta fiel, dedicada de muitos irmãos, que passam às vezes situações difíceis. Mas não temos que ter pena deles, porque eles estão sendo abençoados por Deus. É o que diz a palavra de Deus. Quando dão com o coração,
quando dão com a motivação correta. Agora, há uma atitude que antecede o ato de dar. E nós vemos essa atitude aqui na vida desses irmãos. Existem várias atitudes, uma delas é a que eu vou mencionar agora. O administrador competente, à semelhança dos irmãos da Macedônia, contribuem, mesmo tendo dificuldades algumas vezes, e fazem isso com alegria, por quê? Porque o administrador competente, o doador abençoado, ele contribui prioritariamente com a sua própria vida. Diz aí o texto, que esses irmãos não apenas fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si no Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, o cristão maduro, ele entende que a sua vida não é dividida em compartimentos estanques. Olha, aqui é a minha vida material, aqui são os meus negócios, aqui é o meu mundo financeiro, e aqui é o meu lado espiritual. Aqui é o que eu vou fazer para Deus no final de semana, aqui é a minha participação na igreja, cantando, indo ao culto, participando da escola bíblica, aqui é o que eu faço no meu tempo a sós com Deus, orando, e aqui não, aqui são os meus negócios que eu gerencio, e aqui Deus não tem muito a fazer, porque eu já entreguei o meu dízimo, então aqui sou eu que cuido disso aqui sozinho. Nós já vimos que não é assim. Tem que haver uma comunicação entre esses dois mundos. Na verdade, Deus tem que estar no centro de todas as áreas da nossa vida. Então, quando você compreende que Deus está no centro da sua vida, você vai olhar para Deus e vai reconhecer o seguinte: Deus é o Deus da graça. Deus é o Deus que me deu tudo. Além de tudo que Deus me dá, de saúde, de recursos, de inteligência, de oportunidades, tudo que eu tenho de bom, Deus me deu o seu Filho. E em Cristo Jesus eu tenho bênçãos indescritíveis. Como é que eu vou separar todas as áreas da minha vida desta realidade? O que Deus espera de mim e de você? Ele que deu tudo por nós, que nos dá tudo generosamente, Ele espera também de você o seu tudo. Ele espera a sua vida. O casamento que tem chance de dar certo é aquele casamento que os dois entram com 100%. Né? Eu amo tanto você, minha querida, estou disposto a fazer tudo por você. Se a outra pessoa também entra com essa mesma disposição, não vai ter aqui aquela questão, isso é o meu dinheiro, isso é o seu dinheiro. Não, é o nosso dinheiro, é o nosso recurso, nós estamos juntos nesta. Você percebe? O seu e o meu se confundem, porque há um relacionamento profundo, um relacionamento de amor, um relacionamento de entrega um ao outro. Tem gente que tem facilidade de servir. Tem gente que tem dificuldade, tem facilidade de participar das coisas, desde que não envolva dinheiro. Olha, pode contar comigo, eu sou voluntário desse, daquele ministério, eu canto no coral, eu toco na banda, eu faço isso, aquilo. Agora só não conto com dinheiro, porque eu já estou prestando o meu serviço voluntário. A minha contribuição é com aquilo que eu faço. Olha, se você é voluntário, mas você não participa um centavo, o seu serviço já deixou de ser voluntário, você está cobrando, né? Ao invés de dar em dinheiro, eu dou em horas. Já deixou de ser um serviço voluntário. Percebeu aí a linha de raciocínio? Voluntário é aquilo que você faz voluntariamente, sem ganhar nada em troca. Como você tem um débito para com Deus, não é com horas trabalhadas que você vai cumprir esse débito. Percebe? Deixou de ser um serviço voluntário. A entrega da sua vida a Deus envolve tudo aquilo que você tem. A gente canta, tudo entregarei, tudo entregarei. Ou então, os mais novos cantam, né? Tudo que sou, que tenho, tudo que eu desejo ser, como oferenda me entregar. Na verdade, meus irmãos, a entrega de tudo que nós temos a Deus inclui ouvir a voz dEle, para saber daquilo que Ele nos tem dado para administrar, o que fica para a gente e o que a gente tem que investir na vida de outras pessoas e no seu reino. Contribuir em tempos de prosperidade não é tão difícil. Contribuir em tempos de dificuldade requer fé, requer confiança em Deus e muito amor, muita consciência da graça de Deus sobre a sua vida. Você já descobriu o prazer de contribuir como resposta à graça de Deus? Se você ainda não descobriu essa bênção, peça a Deus isso. Senhor, me ajude a entender isso, ajude a internalizar isso, para que contribuir jamais seja um peso, jamais seja simplesmente uma obrigação, mas que seja de fato algo que brota no fundo do seu coração. Pode ser que em algum momento da sua vida você entendeu isso, mas isso foi ficando no passado, você foi esquecendo isso.
e hoje você passa ali o Pix, você faz a transferência bancária de uma forma muito automática, sem nem parar para pensar no que isso significa. Não tanto o que isso vai significar no recurso da igreja, mas o que isso significa de bênção para você mesmo e para a vida de quem vai ser abençoado com o seu trabalho. Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, eu te peço que o teu Santo Espírito traga ao nosso coração esta compreensão, e até mesmo o ato de contribuir, de ofertar, é uma graça tua sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chama a sermos parceiros do teu reino, a investir naquilo que é eterno, a investir em vidas, a investir, ó Pai, naquilo que precisamos para melhor te servir, melhor te cultuar. Que ninguém entregue qualquer contribuição com o coração pesado ou como se fosse uma moeda de troca. Que todos nós, ó Pai, possamos de fato alcançar esta bênção, a graça de contribuir, a consciência de que é um privilégio, que é algo que o Senhor nos dá de forma muito especial. Que a nossa oferta missionária tenha por trás esta motivação. Que aquilo que entregamos mensalmente, de forma regular, por meio dos nossos dízimos, tenha esta motivação. E que o teu nome seja em tudo engrandecido. Concede-nos a mesma atitude dos irmãos da Macedônia, em nome de Jesus. Amém.